Opa, você conhece o ciclo de carbono? As mudanças climáticas estão ligadas à concentração de CO2 na atmosfera, causando efeito estufa. Então o problema não são as emissões de CO2, mas se elas venham a aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Por exemplo, os combustíveis fósseis estão armazenados há séculos embaixo do solo. Ao removê-los e queimá-los, nós emitimos CO2 na atmosfera, que aumenta a concentração e, portanto, aumenta o efeito estufa. Mas se nós capturarmos o CO2, por exemplo, como fazemos com as plantas, e utilizarmos combustível vindo dessas plantas, não teremos o aumento de concentração de CO2. A pergunta é, quem aqui se interessa para que você não conheça isso? A principal ação da fotossíntese é a maneira com que a planta recebe energia, normalmente energia solar, né, e captura com isso o CO2 da atmosfera e, neste processo, com a energia solar, separa o oxigênio do carbono, fazendo com que o carbono seja fixado na planta através do crescimento de massa. Então, é a maneira com que a planta cresce e ela libera com isso oxigênio, né? Então, esse é o processo principal da fotossíntese, é essa transformação de uma energia solar em fixação de carbono e liberação de oxigênio. Então, com isso, vamos citar, por exemplo, o etanol usado como combustível para veículos leves, né? Então, a primeira ação, que é a plantação da cana-de-açúcar, ou mesmo do milho, hoje os principais produtos, ainda no Brasil a principal fonte é cana-de-açúcar, que é um processo bastante eficiente de captura de CO2, né? Então, com a fotossíntese, a planta vai capturando e crescendo até o momento da colheita, e na colheita, então, aquela massa já está fixada. Ao estar fixada, ela vai para o processamento, e durante o processamento, ela vai, com isso, agregando algumas energias que podem vir de fonte fóssil, como, por exemplo, os tratores, as colheitadeiras, a utilizarem, por exemplo, diesel, ou mesmo na fermentação, que é um processo que também tem liberação de CO2, mas, ao final, uma vez que esse etanol entre no veículo, quando ele é emitido, ele já equilibrou aquilo que foi capturado. Então, esta parte que foi extra adicionada para o processamento é a pegada de carbono em ciclo completo do etanol. E hoje existem várias maneiras de mitigar essa pegada, por exemplo, substituindo os caminhões e máquinas por combustíveis renováveis. Por exemplo, um bastante comum é chamado de biometano. O biometano, que é fruto da biodigestão de matéria orgânica, no caso do etanol, tem muita relação que durante a fermentação, ao sair etanol, sobra vinhaça, que ainda tem um poder energético, essa vinhaça biodigerida forma biometano. Então a própria circularidade do processo é muito interessante, porque ela ajuda a substituir o combustível fóssil que processa essa máquina. Ao processar esse combustível com menos pegada de carbono, nós teremos também pegada menor na utilização do veículo leve que vai utilizar o etanol. Então, é um círculo bastante interessante, bem virtuoso da natureza. Você sabe o que é energia limpa? Basicamente, é possível avaliar isso pela intensidade de carbono de cada fonte, ou seja, quanto de gases de efeito estufa, como CO2, é emitido para gerar uma determinada quantidade de energia. Esse impacto é medido em gramas de CO2 equivalente por megajoule. Segundo um estudo da EPRI, combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, emitem cerca de 85 gramas de CO2 por megajoule. Já alternativas como etanol e biodiesel estão em torno de 25 gramas. Olha só, aqui no Brasil, nossa eletricidade, que vem principalmente de fontes renováveis, está na média de 30 gramas. Agora, se a gente fala de tecnologias mais avançadas, como o biometano ou etanol de segunda geração, a emissão cai para menos 10 gramas de megajoule. É uma diferença enorme e um passo importante para reduzir o impacto ambiental. E aí, achou esse assunto muito intenso? Pois é. Quem gostaria que você não soubesse disso?